Prêmio de risco do Tesouro Nacional explodindo, Ibov pressionado na casa dos 125 mil pontos e na semana que vem nós já temos contratado uma elevação da Selic para a casa dos 12%. O que fazer com seus investimentos agora? Como o pequeno investidor, aquele investidor que olha para a construção de renda previdenciária, deveria se comportar diante desse cenário de alta volatilidade e incerteza? Vou trazer alguns pilares importantes para você conduzir muito bem a sua carteira de investimentos pelo cenário atual. Vamos também responder ao comentário de alguns inscritos aqui do canal, né? Então, primeiramente, vamos analisar rápido aqui uma carteira composta por 4 ações. Será que essa carteira aqui ela tem a qualidade necessária para transpor a volatilidade aí de curto, médio e longo prazo? SEB é uma boa oportunidade, é uma empresa que vem pagando bons dividendos, vamos dar uma olhada nos fundamentos dela. Se eu tivesse hoje 10 mil reais para aportar, eu escolheria renda fixa ou ações? E talvez essa aqui seja a pergunta mais importante do vídeo. Quarto e último tópico, qual é o tipo de empresa que mais protege o investidor no cenário atual? Existe sim uma empresa cujo modelo de negócios se beneficia bastante da alta dos juros e eu quero abordar isso com vocês. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimentos, o que eu quero trazer é informação de qualidade para você ganhar autonomia, né? Conduzindo seus investimentos da melhor forma e protegendo seu patrimônio a longo prazo. Se eu te ajudar de alguma forma, peço que você fortaleça o canal deixando um comentário para nós e também a sua inscrição, isso é importante e bora para o vídeo. Bom, então na próxima quarta-feira nós temos a última reunião do Copom. E nós já temos aqui praticamente contratada uma elevação na Selic, né? Vejam que o único consenso do mercado é de uma aceleração no ritmo de aumento da taxa básica de juros, com os economistas se dividindo entre uma alta de 75 e 100 pontos bases, né? O que elevaria a nossa taxa de juros de 11,25% para 12% ou 12,25%. E além da elevação da Selic, o mercado também vai verificar qual que é o tom do comunicado do Copom, né? E a expectativa é de um comunicado um pouco mais duro em relação à última reunião. Isso porque houve deterioração do cenário econômico brasileiro, então a gente tem uma expectativa maior de risco fiscal, uma tentativa de aprovar um pacote de corte de gastos e a incerteza fiscal acaba elevando o prêmio de risco dos ativos financeiros, né? Não é à toa que a gente tem agora o IPCA pagando 7,3%, o pré-fixado 2031 pagando 14,15%, né? Então, sem dúvidas, essa taxa de juros elevada acaba sendo um chamariz para os fundos multimercados, fundos de pensão, então eles preferem muito mais tomar aqui a segurança da renda fixa com uma rentabilidade interessante contratada. Então, para que esses investidores institucionais vão correr o risco da renda variável se eles têm uma rentabilidade interessante contratada aqui? Mas muito cuidado, porque a gente está olhando para um fluxo de renda lá na posteridade, né? Então, o nosso jogo aqui é completamente diferente. A gente não olha para uma rentabilidade de curto prazo, como a maioria dos investidores institucionais buscam, não. A gente está olhando para um fluxo de renda passiva contínuo e crescente, né? Então, a gente quer aquela enxurrada de dividendos crescendo na nossa carteira e provavelmente esse é um dos melhores momentos para acumular, né? Então mostrei no vídeo de ontem que o patamar de desconto da Bolsa está bem próximo da crise política e econômica de 2016, né? Que também foi um excelente momento para acumular e eu vou mostrar isso para vocês agora. Pessoal, aqui nós temos uma planilha com estudos que eu mesmo conduzi de várias ações, pegando aqui a cotação nominal do ativo, ou seja, o valor de tela pelo qual ele era negociado na época e considerando também os fatores diversos de remuneração, né? Como bonificações e dividendos pagos pela empresa. Agora vamos analisar o comportamento da cotação da Itaúsa na saída das duas grandes crises, né? A crise de 2008 e a crise de 2016. Então vejam que justamente nessa época que nós tínhamos um excelente potencial de desconto, mas esse desconto ele não saía de graça, né? Então existia sim um cenário de incerteza política, econômica. Então com certeza os ativos de risco aqui eles eram desprezados pelo mercado, né? A gente vê isso refletido aqui no potencial de desconto. E vejam que justamente nessa época, pessoal, foi um excelente momento para você comprar ações, já que em 2009, na saída da crise do subprime, a Itaúsa chegou a ser negociada em janeiro por R$ 6,01, né? Então quem alocou capital nessa época aqui, bem no olho do furacão, fez um excelente negócio. Por quê? Porque apenas 2 anos depois teve um upside de mais de 50% só na cotação do ativo, né? Esquecendo aqui as bonificações e também os dividendos que foram pagos durante esse período, né? Olhando só para a cotação, já houve um upside de 50%. Percebam que houve também volatilidade nos anos subsequentes, principalmente em 2016, quando nós tivemos uma crise doméstica aqui, né? Vejam que aquela chegou a ser negociada por R$ 5,51. E vejam que a história se repetiu novamente, uma vez que 3 anos depois a cotação praticamente dobrou, né? Em 2019, custando R$ 10,58. Então isso aqui, pessoal, é um pequeno extrato
de que um mercado de alta pode fazer com seu patrimônio, né? Então um upside gigantesco, dobrando o patrimônio aqui. Isso aqui, pessoal, sem considerar todos os dividendos adquiridos com o carrego das ações, né? Então aqui o upside foi muito maior do que 100%, porque aqui o investidor recebeu bonificações e também recebeu diversos dividendos. Quando a gente pega a janela de longo prazo, de 15 anos, quem alocou capital lá em 2009 e seguiu carregando as ações da Itaúsa, está com retorno total de mais de 900%. Isso porque ele é remunerado em várias frentes, né? Tanto reinvestindo os proventos e também as bonificações. E a gente vê claramente isso refletido no gráfico de crescimento dos dividendos, né? Então percebam que em 2021, né, na retração da crise do coronavírus, o dividendo deu uma diminuída para casa dos R$24 mil, mas na retomada ele começa a crescer muito forte, já atingindo R$55 mil no ano de 2024. Né? Então essa é uma pequena projeção do efeito bola de neve. Né? Os dividendos vão crescendo a longo prazo, você vai comprando mais ações e o patrimônio vai explodindo com o tempo. Mas isso só acontece para quem entende a estratégia e trabalha com um horizonte de tempo de longuíssimo prazo. Né? Aqui foram necessários 15 anos, mas vejam que a renda passiva cresceu mais de 10 vezes durante esse período de tempo. Essa dinâmica acontece com diversas outras ações também, né? Vejam que a CEMIG, a situação foi um pouco pior para o investidor de longo prazo. Por quê? Porque ele começou a comprar a CEMIG a R$ 13,21 e chegou no patamar de R$ 4,29 em 2016, né? Então só desidratou ao longo de 7 anos. Porém, a partir de 2016, quem entendia o valor intrínseco da ação e acreditava também numa potencial reestruturação implementada pelo governo de Minas Gerais, se deu muito bem apostando nas ações da CEMIG, uma vez que ela saiu de R$ 4,29 para R$ 11,45. Lembrando que o upside aqui foi muito maior. Por quê? Porque a CEMIG pagou bonificações gigantes nos 2 últimos anos, né? 30% em 2022 e 30% em 2024. Então essa dinâmica das bonificações dá uma diluída no valor da cotação. Em contrapartida, ela aumenta e aumenta bastante o número de ações. Vejam que o investidor sai de 7.500 ações para mais de 91 mil ações, né? Transformando R$100 mil em mais de R$1 milhão nessa janela de 15 anos, apenas reinvestindo os proventos. Né? Percebam que ele nem buscou comprar nos melhores preços, ele só foi carregando e reinvestindo. Então é muito importante, nesse momento de estresse e volatilidade que nós estamos vivendo agora, o investidor se esforçar um pouco mais para aumentar o número de ações. Isso porque lá na frente, daqui a 3, 4, 5 anos, a renda passiva cresce e cresce forte, e isso impulsiona também o seu crescimento patrimonial no longo prazo. Né? Então a gente vê aqui o aumento do número de ações do investidor que permanece comprado no ativo. Agora vamos para o comentário do Clebson Alves. A minha carteira de poucas ações, Auren BR Partners, Banco do Brasil e CEMIG, para mim está ótimo. Bom, eu também gosto de uma carteira um pouco mais enxuta e o destaque da sua carteira aqui seriam as ações do BR Partners, talvez um dos bancos que mais vai entregar crescimento na próxima década, já vem trabalhando com um ROI gigantesco de 24%, uma margem financeira muito elevada também e crescimento de receitas e lucros. O banco bem redondinho, mesmo diante desse cenário estressante. Né? Então, quando a gente pegar um bull market, é uma das ações que pode explodir na carteira, sem dúvida, o BR Partners atuando ali no mercado de capitais. A CEMIG hoje é uma das elétricas mais redondas negociada em bolsa, a empresa está com excelentes indicadores operacionais, financeiros, bem disciplinada na alocação de capital também, então uma empresa bem segura para o cenário atual. Agora nós vamos para o Banco do Brasil, que é um banco extremamente descontado, mas tem que ter um pouco mais de cautela aqui, a gente não sabe como a inadimplência vai se comportar no resultado do banco, né? Então é um banco que eu sugiro que faça aportes pontuais e aguarde os próximos resultados, a gente não sabe quando será o fundo do poço, mas é um banco que tem vantagens competitivas de longo prazo, né? Então não tem por que vender, deixa na carteira, vamos acompanhando e aos poucos aumentando a posição. Por fim, nós temos a Auren Energia, já é um ativo um pouco mais complicado, a empresa fez uma reestruturação agora e a alavancagem deve crescer forte no próximo resultado, vai ser o primeiro resultado com a integração da ES Brasil. Entretanto, a Auren tem sim excelentes sinergias operacionais com a ES Brasil, só tem que cuidar porque nesse cenário de Selic elevada, pode ser que o mercado vai bater um pouco numa empresa que vai estar com a alavancagem superior a 4 vezes. Então aqui é um pouco mais de paciência, tem que entender que a volatilidade vai ser maior. Próximo comentário do João Vitor Machado. Excelente vídeo, mas a SEB não seria a melhor oportunidade em elétricas, tendo em vista menor endividamento frente à alta da taxa de juros? Realmente um comentário que agrega qualidade para o canal. Bom, então realmente nós temos aqui uma empresa com excelentes indicadores financeiros, trabalhando com a margem líquida bem elevada de quase 50%, um ROIC de 12% e um ROI de 16%. A empresa trabalha sem dívida, logo não vai sofrer tanto nesse cenário de elevação da Selic, né? Então ele tem razão, é uma escolha um pouco mais segura para o
o cenário atual. Um PL de 6,8 vezes e um P sobre VP de 1 vez, né? Empresa entregando um yield bem elevado de quase 10%, porém aqui tem um ponto de atenção que muitos investidores não estão olhando, né? É uma empresa small cap com valor de mercado de 1,1 bilhões de reais. E essa empresa aqui é uma das subsidiárias da Neo Energia. E a Neo Energia tem realizado recentemente um movimento de fechamento de capital das suas subsidiárias. Foi o que aconteceu com a Coser lá no Rio Grande do Norte, uma distribuidora de energia também subsidiária da Neo Energia, e sendo a SEB uma empresa de apenas 1,2 bilhões de reais de valor de mercado e um free float de apenas 20%, isso aqui facilita muito para a Neo Energia, caso ela queira fechar também o capital dessa subsidiária. Isso é algo que eu considero factível a médio prazo, tá, pessoal? E nesse caso eu prefiro estar com a Neo Energia. Por quê? Porque é o controlador que faz a alocação de capital, né? Comprando novas distribuidoras e podendo também reciclar portfólio, assim como fazia a Equatorial, né? Então ela pode vender alguns dos seus ativos para melhorar a sua alavancagem. Lembrando que a Neo Energia é uma empresa que vai sofrer um pouco mais nesse cenário de elevação da Selic e não é uma empresa que paga dividendos agora, né? Então ela está um pouco fora do core do investidor previdenciário, mas eu considero essa empresa descontada demais nos preços atuais, principalmente considerando a maior distribuidora de energia do Brasil hoje, né? Então é uma empresa que eu tenho comprado aí abaixo dos R$18. Agora aqui nós temos o comentário do Manfredini: tenho 10 mil reais em renda fixa, não está dando nada, muito fraco, ações boas são muito melhor. Bom, pessoal, muito cuidado aqui. É claro que eu também sou mais adepto a ações, principalmente na janela de tempo de longuíssimo prazo. Porém, o investidor tem que respeitar também a sua tolerância ao risco, né? A gente não sabe o que vai acontecer no primeiro semestre de 2025, mas eu acredito que quem compra ações agora, como eu mostrei para vocês no estudo no início desse vídeo aqui, não faz um mau negócio, né? Principalmente se esse investidor tem um perfil mais previdenciário, não vai mexer nessa grana agora e está olhando para um fluxo de renda passiva e crescente. Então, durante essa fase de maior volatilidade, nós temos um excelente potencial de desconto em ações muito sólidas, né? Empresas com vantagens competitivas de longo prazo, que vem entregando crescimento de resultados e pagando excelentes dividendos. Então, esse é o momento de alocar em ações. Porém, pode continuar caindo nos próximos trimestres, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem que entender que a volatilidade faz parte do jogo. Mas quando você extrapola a janela de tempo para o horizonte superior a 10 anos, dificilmente a renda fixa vai bater as boas ações na geração de lucros e dividendos e rentabilidade total acumulada. Bom, por fim, qual o tipo de empresa que mais protege o investidor no cenário atual? Então, apesar da elevação da Selic, existe sim uma classe de empresa cujo modelo de negócios se beneficia dessa elevação nos juros, né? Então, o próprio Itaú BBA destaca que se quer se proteger e ganhar dividendos, o Itaú e o Citi recomendam essa ação, que no caso é a Caixa Seguridade, né? Então, mais uma vez, a Caixa Seguridade sendo a top pick dos analistas para o cenário atual. E por quê, pessoal? Porque as empresas do setor de seguro, elas realizam a captação do flow e deixam esse dinheiro alocado majoritariamente nos títulos de renda fixa, né? Então elas ganham com esse spread, com a valorização do recurso alocado, e quando tem menos sinistros, aí é que esse retorno tende a ser muito maior, né? E o que fazem os analistas recomendarem essa ação? Temos alguns pontos aqui. O primeiro deles é que os lucros estão previsíveis e existe uma baixa exposição aos juros mais altos, né? Os juros longos. Algo que será preciso considerar, visto que a taxa básica de juros, a Selic, pode chegar a 15%, segundo alguns economistas, né? Então a gente nunca sabe o fundo do poço, né? Não dá para saber como o Copom vai conduzir a política monetária no primeiro semestre de 2025, mas uma coisa é certa: enquanto essa perspectiva de risco fiscal continuar, a volatilidade será constante e nós poderemos ter maiores quedas no Ibov. Excelente momento para continuarmos acumulando participação em boas empresas e pagando muito desconto frente ao valor intrínseco. Outra empresa bem defensiva para o cenário atual também são as ações da BB Seguridade, enquanto nós temos a Caixa Seguridade bem forte no seguro residencial, utilizando aqui o balcão de negócios da Caixa Econômica para captação de clientes. Nós temos a BB Seguridade utilizando o balcão de negócios do Banco do Brasil e muito mais forte no seguro agro e também prestamista. Vejam que na última semana ela vem acumulando alta aqui de 5%. Isso se deve, é claro, pela maior demanda por parte dos fundos de ações e também recomendação dos grandes bancos, que enxergam também a BB Seguridade um ativo mais defensivo para o cenário atual. Atualmente a empresa vem sendo negociada a um PL de 8,3 vezes. Não é uma empresa que está de graça, mas também não estaria muito cara, entregando uma boa perspectiva de dividend yield. Lembrando que os resultados do próximo ano deverão ser impactados positivamente por essa elevação da Selic. Então eu acho que quem comprou ali a BBSE na faixa dos R$32 fez um bom negócio, olhando para uma empresa bem defensiva que vai continuar entregando um fluxo de proventos para sua carteira. Por fim, uma dica importante que eu vejo muitos investidores atualmente concentrando a carteira em poucas ações. Eu também gosto de uma carteira mais enxuta, mas
tem que saber fazer uma avaliação para diluir o risco, né? Um exemplo claro são as ações do Banco do Brasil. Eu considero que o banco realmente está muito barato no patamar de preço atual, porém, se continuar acontecendo deterioração na carteira de crédito, e pode acontecer, isso vai resvalar na rentabilidade e o mercado vai continuar batendo no banco. Então não adianta colocar 40%, 50% da carteira em uma só empresa e negligenciar o risco setorial, né? Então tem que fazer uma diversificação adequada, não precisa colocar 20 empresas, mas pelo menos ali umas 5 empresas de maneira equilibrada, né? Se uma delas não vingar, a tese for para o barro, as demais empresas seguram sua rentabilidade e permitem que você consiga permanecer lucrativo a médio e longo prazo, né? Então a diversificação bem equilibrada ela serve para isso, né? Proteger a sua rentabilidade e permitir que você permaneça no jogo a longo prazo. Agora faltam menos de 100 inscritos para a gente bater a nossa meta do ano de 2024. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm fortalecido o nosso trabalho, deixando comentários recorrentes aqui, isso é importante para nós. A gente cresce de forma única e exclusivamente orgânica. Então eu conto com a colaboração de vocês sempre e muito obrigado por me ajudarem a chegar até aqui. Lembrando que esses comentários são uma forma de interação entre nós, né? Eu consigo trabalhar a dúvida de vocês de forma didática, ajudando também outros investidores. Então eu peço que continuem deixando as suas dúvidas aqui. Agora, se você gosta do conteúdo desse canal e quer ter um acompanhamento mais próximo, te convido também a assinar por apenas R$ 4,99, ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp, além de análises exclusivas e conteúdos para ajudar a sua análise. Fica aí o convite. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.